vai ser tão agressivo, porque ele sabe que pode receber na mesma moeda. Então é importante, mas mais importante é a mulher se sentir encorajada a fazer essa denúncia. Mais importante é o Estado garantir um pagamento mínimo para que essa mulher possa... Eu sei que tem tantos benefícios aí, sociais, e concordo com alguns deles, talvez com a maioria deles, não concordo com todos. Mas o benefício mesmo, ele tem que se estender a esse tipo de ser humano que está nessa condição de violência. Porque está tão subjugado, mentalmente tão fragilizado esse ser humano, que ele não vai ter força, não vai conseguir enfrentar a vida, enfrentar um trabalho, e a gente precisa cuidar dessas pessoas. Então, se é que eu posso, depois de tantas autoridades sobre o tema terem falado, se é uma coisa que eu posso dizer do desejo nosso, é de que as políticas sejam mais efetivas. De fato, aconteça. Ao contexto, ao que está de geral, não é só um pedaço, né? Porque, como é muito dito, né? O texto fora do contexto vira um pretexto, né? Então, ali, em Adão e Eva, nós precisamos ver o seguinte, que embora a Eva deu causa à expulsão do paraíso, qual foi a promessa que veio em relação ao resgate da humanidade? Se é para nós seguirmos como nós estamos seguindo e estamos invocando. A promessa é de que a salvação viria por intermédio da mulher. Acha que se Deus quisesse tratar o homem melhor do que a mulher, ele ia trazer o resgate por intermédio desse ser inferior, que não vale nada, que comeu a maçã? De forma nenhuma. Houve ali desde o início a situação foi igualada. E aí depois vem mais adiante, aí você vê assim, pois é, mas tem a história da mulher adulta. Sim, o que é a história da mulher adulta que fala muito conosco, né? Nós trabalhamos muito com a situação de flagrante. O homem e uma mulher foram pegos em flagrante, a mulher foi pega em flagrante adultério. Presume-se pela cultura da época que aquele adultério não era com outra mulher. Isso era uma coisa muito pouco conhecida, muito pouco divulgada, talvez nem falada, embora pudesse existir no íntimo das pessoas. Mas aquele flagrante pressupõe um homem e uma mulher, na situação de adultério. Não estou aqui dizendo que pode, nem que não pode, nem que é, nem que não é. Mas pressupõe isso. E aí o que aconteceu? Levaram até Jesus, né? E eu me recordo do desembargador Mariose falando sobre esse texto. Ele foi seminarista, estudou muito e aprofundou para além da Bíblia nesses estudos. E ele dizia assim, e aí Jesus estava ali no chão, sentado ali, agachado, escrevendo, e de repente quando ele juntou aquela turma de homem com as pedras nas mãos e uma mulher, porque naquela época uma outra mulher não participaria daquele ato público, aquilo era vedado às mulheres, só homem poderia participar. O que aconteceu? Atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. E aí, segundo o ensinamento do desembargador Mariós, que tinha muita autoridade, tem muita autoridade nesse tema, ele foi seminarista, ele disse assim, que Jesus começou a escrever o pecado daqueles homens, sabe? E aí, vários cometeram adultério, vários tinham adultério. E o que se fazia? Então vão permitir que esses homens, aí atira a primeira pedra daquele que nunca pecou. Mas não é nem só aquele que nunca pecou, não. É quase que assim, aquele que nunca pecou, como essa mulher que as pessoas estão condenando, pecaram. Como os que estão aqui bancando e financiando o crime, não é? É uma coisa mais ou menos paralela assim. Então, quando houve, qual foi o ensinamento, qual foi o desdobramento daquilo para a mulher? Vá e não peques mais. Mas eu já vi um estudo desse texto dizendo o seguinte, que o não peques mais é um plus. Ainda que não tivesse o não peques mais, o importante vai. É a liberdade que foi concedida
Ele vai na veia, ele vai no problema, é feita uma triagem, é encaminhado os casos mais graves e mais acentuados. Então a polícia já vai, a polícia não fica circulando. É muito importante o trabalho extensivo da polícia em todo o território. Mas o Provide é diferente, ele vai já onde tem um problema. Ele não vai onde pode acontecer, não. Ele vai onde tem um forte indício de que acontecerá. Então aquele caso é grave? É grave. Encaminhamos para o Provide. Provide visita a mulher, visita o homem. Então nós precisamos começar a buscar essas mulheres, porque fruto dessa, e os meus parabéns vão por isso, fruto dessa atuação de rede que nós temos, né, que nada se resolve sozinho, mas fruto dessa atuação, nós tivemos no primeiro semestre desse ano, também não vou dar os números oficiais, né, mas uma estimativa aproximadamente, nós tivemos uma inversão, nós tivemos 2/3 de mulheres que morreram antes sem medida protetiva, sem conhecimento do processo, nós tivemos 2/3 de mulheres salvas, resgatadas esse ano. O ano passado foram, salvo engano, 22. Esse ano, no primeiro semestre, tá? Não é o ano inteiro. Vamos esclarecer. No primeiro semestre do ano passado, aproximadamente 22. No primeiro semestre desse ano, até onde eu acompanhei e fiz as contas, o primeiro semestre, não estou dizendo hoje, porque hoje nós já estamos no segundo, mas o primeiro semestre foi aproximadamente 1/3. Então o DF conseguiu reduzir em 2/3. O ideal é quando reduzir, quando zerar. Aí nós vamos soltar foguete, fazer festa e tudo mais, né? Mas enquanto isso, nós precisamos também alimentar a nossa rede com essa esperança de que isso é uma coisa possível. Isso não é uma utopia inatingível. Isso é um horizonte que nós estamos caminhando para ele e que um dia certamente nós chegaremos. Muito obrigado pela oportunidade, doutora Patrícia. Parabéns a todos vocês. Eu creio que até 3, 4, 5, né? 6. Doutor Daldir, que bom se a gente pudesse também medicar. Olha só. Se o deputado lá na Câmara, ele, no medida que ele atendesse, ele também passasse uma receita. Sim, mas e se ele tivesse uma cadeira de dentista para o paciente sentar e ele pudesse dar orientação jurídica? O ouvido dela, aquela série de palavrões que são muito comuns na nossa área, né, que a gente sabe muito bem de fora e salteado. Como que essa mulher não vai ficar com medo desse homem? Né? Às vezes ele nem precisa falar assim, olha, ele nem precisa concretizar uma ameaça. Às vezes o tom que ele fala é um tom ameaçador. Né? Então é preciso, mas o que eu considero é o seguinte, eu considero que uma disciplina de gênero, como bem lembrou o deputado Chico Leite, gênero há um tempo atrás, é uma coisa que não podia ser falada nas escolas. Eu tive contato com um colega de São Paulo, que professores foram presos porque usaram a expressão gênero. Até que a certo ponto disse-se assim, não pode falar nem gênero alimentício mais. Né? Mas não chega a tanto. Mas o problema é que esse tema da violência, ele é um guarda-chuva que nele tem se abrigado vários outros temas que não são propriamente a violência contra a mulher. Nós temos várias violências. Aqui mesmo foi descortinado vários preconceitos. O deputado trouxe aqui uma série de preconceitos, assim, rapidamente falando. Então, nós precisamos trabalhar tudo isso? Precisamos. Nós temos uma delegacia aqui que trabalha essas questões da diversidade. Nós temos uma delegacia que trabalha a questão do idoso. Agora, de vez em quando, nós temos uma interface entre a mulher idosa e a mulher vítima de uma violência de gênero. Então, a sugestão é de se ter isso, porque o que está acontecendo? Hoje é muito louvável que seja uma situação transversal, que o tema seja abordado transversalmente. Só que nós precisamos, por exemplo, fazer um curso de formação agora com os professores. Quantas horas? 60 horas de formação. Ok, que bacana. Sim, mas aí o professor dá aula de matemática, ele tem que preparar a prova, ele tem que preparar o trabalho, ele tem que corrigir o trabalho, ele tem que estar super ligado, porque está desenvolvendo, né? E aí eu não vou me prolongar muito para enaltecer o trabalho do professor aqui, porque todos nós conhecemos, todos nós passamos por um banco de escola, né? Então essa é uma coisa que todos nós conhecemos por experiência própria. Então o professor, ele tem esse peso
E quando a gente leva mais coisa, seria como, por exemplo, eu dissesse assim, nós somos...